Cervejapod.com, o nosso fermento está com fome. Nós vamos completar aqui nesse episódio o processo de fabricação do mosto, que é o alimento do fermento. Mais uma vez recebendo aqui o João. Obrigado, João. Cá estamos, querido. João, no nosso episódio anterior, a gente vinha contando, parece que eu contei alguma coisa, né? O João vinha contando como é que a gente prepara a comida do fermento, que foi isso que eu comi. Não, foi isso que eu cobrei do João. Eu estou falando que esse negócio vai me deixar louco ainda. É uma boa bebida o mosto ainda assim, hein? Mas acho que a cerveja está fazendo efeito. Mas aí o João estava aqui explicando para a gente todo o processo, que se você assistiu o episódio anterior, que é o episódio número 3, você vai ver como é que é feita, qual é o procedimento para com o malte, até que a gente chegue no ponto que nós vamos começar agora. Exatamente. Então, o João dizia no finalzinho do último episódio sobre a preparação do mosto, e o caldo estava pronto, e eu disse para ele: está pronta a comida do fermento? Ele falou: ainda não, mas tivemos que encerrar o episódio. Agora, João, pelo amor de Deus, acaba de fazer essa comida porque o fermento está com fome. Mais 4 episódios, então, para nós conversarmos. Se formos falar quimicamente de tudo, vai algumas horas. O fermento vai morrer de fome. Mas a gente está entrando agora no processo, então, de fervura, né? O malte passou por aquele processo de moagem, passou pelo processo de transformação de farinhas em açúcares, depois aquele processo de clarificação, que é a filtragem, e foi obtido o mosto, que é o caldo que contém todas as substâncias dissolvidas, que são os açúcares e as proteínas, basicamente. Isso não passou por nenhum processo ainda de esterilização, e é este processo de fervura que salvou várias e milhares de vidas lá na Idade Média, lembra? Você falou lá no comecinho do nosso... Exatamente, em outros episódios. Que as pessoas chegaram à conclusão que beber cerveja matava menos do que beber água. Muito menos, não matava nada, aliás. Muito bem. Então, agora vamos ferver. Isso, agora esse caldo vai ser fervido e existem alguns motivos básicos para que ele seja fervido. As pessoas descobriram que quando ferve, quando submetia a uma fervura, antigamente por lenha, depois por gás e hoje por outras coisas muito mais modernas. A fonte de energia aí não importa tanto. Mas eles descobriram que esse processo de fervura deixava a cerveja mais gostosa depois de fermentada e mais padronizada, né? Por quê? Porque matava um monte das proteínas, mas não matavam as bactérias, né? Mas não é só isso também, né? E eu gostaria de lembrar uma outra coisa, que esse processo de cozimento é considerado o coração da cerveja, onde se determina a cor, o tipo de cerveja, a concentração de álcool, o dulçor, o amargor e até a espuma. A espuma é proveniente das proteínas que vêm lá do malte também, tá? Então agora... Por falar em amargor, eu estou aqui amargando, escutando a história e pensando... que hora que entra o lúpulo? Boa pergunta. É exatamente agora que entra o lúpulo. Chegou a vez do lúpulo. Chegou a vez do lúpulo. Nós só estávamos falando só de malte e água e fermento até agora, né? Agora chegou a vez do lúpulo. Senhor Lúpulo, é a sua vez. Entre, por favor. Neste momento, a hora que a fervura se inicia, a quantidade de lúpulo a ser dosada na cerveja já está ali do lado da panela. E o cervejeiro está só olhando para o relógio para ver que hora que vai dosar esse lúpulo. Tá? Então, o motivo principal dessa fervura, que foi descoberta há muito tempo, é justamente para dar um sabor mais gostoso. Mas depois a ciência foi explicando os motivos, no qual se tornou um processo muito obrigatório, né? Além de deixar o mosto estéril, isento de bactérias, né? Há também a evaporação da água excessiva que foi lavado aquele bagaço, né, para obter o açúcar. Há uma evaporação de água excessiva, então isso acerta a concentração dos açúcares e determina o tipo de cerveja e a concentração em álcool também, né? E que equilibra, né, equilibra o sabor. O sabor e equilibra também a densidade do mosto nesse momento. E também há a eliminação de compostos que não são muito
bem aceitos pelos nossos olfatos, né? A gente cheira, eliminação de substâncias indesejadas. Então, se me permite, eu vou falar uma substância aqui indesejada, tá? A gente chama de DMS, que seria dimetilsulfuro. Esse dimetilsulfuro tem aquele cheiro, imagina quando você está cozinhando um repolho na sua casa, ou cozinhando... Eu já sei cheiro do né? que é. Cheiro de... Você também sabe cheiro... Não, é o cheiro de couve-flor, é o DMS, é um cheiro assim muito... Cheiro de ovo, né? Cozido. Não é o ovo cozido, esse daí é outra substância. Ah, é outra coisa. Essa é outra substância. Então vai em frente. É o sulfeto de hidrogênio, essa substância. Entendi. O dimetilsulfuro é o cheiro da couve-flor cozinhando. Você abre a porta da cozinha e sente aquele cheiro. Não é tão agradável assim para você sentir isso na cerveja. E nessa evaporação... Nessa evaporação, um dos compostos que deve sair, deve evaporar, é esse DMS. Tira esse cheiro da Se cerveja. você tomar uma cerveja, e tem aí no mercado cervejas com esse cheiro, hein? Você já vai logo pensar, a fervura do mosto não foi legal. E você pode contar para os seus amigos no bar. Olha, essa fervura não foi muito boa. Mas se pedir a explicação, como é que eu vou lembrar disso tudo? Aí você fala assim, não conto aqui. Eu falo assim, não, eu vou contar o seguinte, eu vou pegar o celular, entrar no cervejapod.com e colocar no episódio 4. Aqui, ó, escuta aqui o que é que o João está falando. É uma boa. Tá bom. Então, durante essa fervura também há a eliminação de alguns compostos indesejáveis para o sabor e principalmente o aroma. Há também a necessidade de ferver para coagular proteínas. Por que coagular proteínas? As proteínas muito grandes que estão dissolvidas lá dentro, são invisíveis ao olho nu, elas estão dissolvidas, mas são cadeias carbônicas muito longas de proteínas. Se elas não coagularem ali na fervura, elas vão coagular lá no copo. Então vai ficar uma cerveja turva e o pessoal vai achar que ela está feia, que está ruim, mas não é só uma proteína coagulada. Então ela deve coagular na fervura. Por que uma proteína coagula? Um exemplo, por exemplo, de proteína que coagula com temperatura. Um ovo. Quando você quebra um ovo, você olha para aquele ovo, aquela gema, aquela clara, é proteína pura, é líquida. A hora que você coloca na frigideira, no exato momento ela já coagula numa coisa mais durinha, mais consistente, Exatamente, né? Então, proteína... Mesmo que você cozinhe. Mesmo que cozinhe, né? Sem quebrar. Ela se transforma num coágulo, ou seja, acontece uma transformação química muito rigorosa ali e transforma esta proteína líquida numa proteína mais coagulada. E quando se coagula durante a fervura do mosto, essa proteína ela fica visível. Então ela pode ser mais facilmente separada deste mosto. Então, se ela coagulou aqui, ela não vai coagular posteriormente no copo. É uma vez só. Interessante. Ótimo, muito bom. E mais uma coisa, uma das principais coisas, existe uma lista enorme de coisas, a gente vai lembrando nos próximos episódios e cita, mas aqui uma das coisas principais é as transformações das substâncias do lúpulo. O lúpulo é uma flor. Isso é uma coisa interessante, porque eu nunca vi o lúpulo. Eu sei da existência dele, sei que ele vai na cerveja. Como é que ele é uma flor? O lúpulo é uma flor, é uma erva, né, que é proveniente de uma planta. E ela era utilizada. Antigamente, nós falamos isso anteriormente já que foi colocado no ano 1000 pela monja Hildegarda, que é considerada uma santa. Nós somos devotos dela, etc. Tal. E o lúpulo era uma das coisas, um dos temperos, uma das ervas que eram colocadas na cerveja depois do ano 1000, mas foi a que mais ficou sendo utilizada porque o que mais dava uma sensação de equilíbrio com o dulçor excessivo da cerveja. Então aquele amargor, existem outras plantas e outras fontes de amargor também, porque senão você utiliza essas outras fontes de amargor. Porque essas outras fontes de amargor, outras plantas, elas dão um amargor mais adstringente, tipo uma banana verde, um caqui verde, um caju, a boca seca. Isso não é agradável. E o lúpulo traz um amargor que é fino e nobre. É aquele amargor que nós sentimos do lado da língua. Quando nós tiramos o copo de cerveja da boca,
e aquele amargor some, ele é volátil. Ele some da boca e nós desejamos obter mais daquele amargor. Então você pega o copo e toma mais. Você tira o copo, ele volatiliza. Você toma outro copo, ele volatiliza. Então E assim vai. E assim vai. E assim vai, né? Olha o lúpulo. Isso não vai prestar. Mas é durante esta fervura que os componentes do lúpulo são transformados, vou falar uma palavra aqui, isomerizados. Eles são transformados em outras substâncias que resultam no amargor nobre. Então, o lúpulo é uma planta, é uma trepadeira e que dá uma flor. E esta flor dá pólen. Então, o pólen da flor feminina não fecundada resulta num óleo essencial que produz a substância que vai ser transformada na fervura no amargor nobre. Ai, meu Deus. Então, o produtor rural, o produtor de lúpulo, ele anda todos os dias por sua plantação procurando uma planta de lúpulo macho para cortá-la. Porque se um lúpulo macho é que nem mamão, tem mamão macho e mamão fêmea, só o mamão fêmea que dá mamão. O mamão macho serve só para polinizar a plantação de mamão fêmea. E é diferente? Ele percebe? O produtor experiente consegue... não é qualquer pessoa, não é tão diferente. Então ele anda todos os dias pela sua plantação procurando um pé de lúpulo macho para cortá-lo, para que ele não chegue num ponto a dar pólen para polinizar as flores. Mas, por exemplo, se a gente passar numa plantação de lúpulo e tiver lá um lúpulo macho, a gente não vai perceber isso. Não. É a mesma, a flor é igual. Não vai ter. Não vai ter. Mas ainda que tenha, não perceberia. Existem vertentes de algumas cervejas aí que polinizam, deixam polinizar, mas ele dá um gosto muito resinoso, uma cerveja diferente na boca. Existe um mercado muito minúsculozinho para isso. Mas, via de regra, 90,999% no mundo, o lúpulo não é fecundado. A gente chama de planta dioica, onde tem a parte macho, a planta macho e a planta fêmea. Existe a araucária macho e a araucária fêmea. Entendi. Uma araucária fêmea dá a flor. Se não tiver uma araucária macho num raio de alguns quilômetros para que esses pólens viajem e polinizem, ele não vai dar a pinha. E o mamão também. Se não tiver um mamão macho em algum lugar, numa redondeza, ela não vai dar mamão tão bom. Existem outras formas de polinização artificial também para fazer essas coisas. Mas, naturalmente, se há a polinização das plantas dioicas em plantas diferentes. Então, o produtor rural não quer o lúpulo macho. Ele só quer o lúpulo fêmea para que suas flores não polinizadas resultem num pólen que contém esses amargores. E a cervejaria quer saber disso? Quer, porque a cervejaria compra, não o lúpulo, ela compra a quantidade de alfa-ácido que tem ali dentro. Ela compra a quantidade de substância que tem ali dentro. Deixa eu puxar esse homem de volta para a comida do fermento, porque ele está indo longe. Mas isso é dentro da comida do fermento. Eu entendi. Mas ela está pronta a comida do fermento? Quase. Quase. Eu sabia que não está pronto, coitado, vai morrer de fome. Eles já estão batendo panela, batendo no prato. Colocamos o lúpulo, estamos na fervura. Ferveu durante um tempo. Quanto tempo? 1 hora, via de regra. Mas é uma fervura, deve ser uma fervura intensa, muito intensamente, borbulha bastante. Depois de borbulhado, o mosto passa por um outro equipamento, ou mesmo a panela de fervura pode servir de alguma maneira para que essas proteínas coaguladas fiquem no fundo. E as folhas do lúpulo também, né, fiquem no fundo, e se retire o caldo mais límpido possível para ir para o tanque de fermentação. Opa, então o mosto está pronto? Quase. Este mosto... Ou coisinha difícil de fazer. Coisinha difícil de fazer. A cerveja tá barata, não tá, pessoal? Tá de graça, tá de graça. Você vai lá no bar, o cara, moço, me dá uma cerveja, quanto é? 12 pila. Não, vou te dar 20. Esse negócio tá muito barato. Você dá pro cara do mosto. Dá pro cara do mosto uma gorja aí, por favor. Por favor, me ajuda, gente. Eu não viajei ainda. Vamos lá. Aí começou a reclamação do fabricante. Começou a reclamação do fabricante, hein? Vamos lá. O mosto está lá na panela, quente,
pronto para ir ao tanque de fermentação. Só que eu não posso colocar fermento nele. O fermento é uma célula viva. É, um micro-organismo vivo. Então eu tenho que resfriar esse mosto. E aí, neste momento do resfriamento, é um momento muito complexo da fermentação, tanto para, do processo de cozimento, tanto para se fazer em casa como se fazer industrialmente. Por quê? Você tem uma quantidade de caldo a 100 graus. Você tem que resfriar isso a 15. Há um consumo energético muito grande. Quem faz em casa, compra algumas pedras de gelo e passa esse mosto numa serpentina, num balde, para ela chegar a 15 graus. Lá no final da mangueira, né, de resfriamento. E a indústria? E na indústria existem equipamentos chamados trocadores de calor. São grandes placas em aço inox, onde de um lado passa o mosto e do outro lado passa água gelada. Essa água gelada rouba a temperatura do mosto quente e se transforma em água quente. E o mosto é resfriado pela água fria e se torna mosto frio. Entendi. Troca de calor. Por isso chama trocador. Trocador de calor. Esta água quente obtida da energia do mosto é guardada também em caixas de água quente para ser utilizadas posteriormente na cozinha. Para lavar o bagaço, por exemplo. Com essa água aqui. Com essa água quente. Água do trocador de calor. Exatamente. Tá? Então, agora está saindo lá na boquinha da tubulação mosto frio. Deve ser levada por tubulações ou mangueiras por baixo daqueles grandes tanques de fermentação que você disse que dá para ver lá da estrada. Exatamente. Né? Então, ela sai do trocador de calor, então é um processo simultâneo. Ela sai da fervura, passa em tubulação, passa no trocador de calor, passa em tubulação e entra no tanque. Ao mesmo tempo que essa panela está esvaziando de mosto quente, esse tanque está enchendo de mosto frio. Isso tem que ser imediato. Tem que ser imediato. Não pode guardar. Não pode. Eu vou guardar o mosto, amanhã eu faço. Não pode, porque ele é um caldo muito rico em açúcares. As bactérias estão com o olho desse tamanho para entrar ali. Entendi. E, inclusive, é nesta hora, durante a transferência, mesmo antes de entrar no tanque, que já é dosado o fermento na linha. Se eu tenho uma população muito grande de fermento, inibe a população de eventuais bactérias. Entendi. E quando ele chega lá no tanque, ele já está com o fermento. Já está com o fermento. Olha só que interessante. Que engraçado, né? Que quando a gente vê o João contando assim sobre o processo de fabricação e esse processo também de fermentação e etc., a gente vê que o equipamento em si é só um auxiliar, né? Porque o processo é praticamente todo biológico. Muito biológico. E o equipamento vem, logicamente, para acelerar, para auxiliar, para esterilizar. Os equipamentos bem apropriados para isso. Portanto, é que o cara que quer fazer cerveja em casa, ele não pega simplesmente a panela. Claro que ele pode fazer com a sua panela e com uma colher qualquer, mas a pessoa vai se aperfeiçoando e se cobrando perfeição, então ele vai trocando essas panelas. Mas eu percebo o seguinte, não é possível comprar um equipamento e dizer assim, eu vou colocar a cevada aqui e vai sair cerveja lá. É preciso um conhecimento, é preciso saber o que está acontecendo. Você, apesar de tudo, você está falando uma coisa interessante. Você pode pegar na internet, Geraldo, e tem um monte de equipamentos que prometem facilitar muito a vida do cervejeiro quanto a isso. Mas o cervejeiro tem que ficar ali durante horas manuseando. Mas é automático, mas tem automação aqui, ali, automação aqui, é facilitado, tudo bem, tem tudo isso para mim, mas o cervejeiro precisa moer, acompanhar, registrar, transferir. Não, e mais do que isso, eu acho que tem que saber o que se está fazendo. Tudo isso que você está falando não é só porque você é químico, estudou e tem... isso é absolutamente necessário, porque não são ações visíveis. Sim. Não são coisas que você olha e vê que está acontecendo. Você precisa saber que aquilo está acontecendo para saber o que fazer. E lançar mão de algumas maneiras de analisar. Vou dar um exemplo de uma análise simplesinha que existe na cervejaria, que nós aprendemos lá no primeiro ano de grupo. Você lembra? Você já fez carimbo de batata? Não. Carimbo de batata é aquela coisa assim, a professora lá do primeiro ano pedia para a gente levar uma batata lá na escola e ela levava um vidrinho de iodo, esses iodos que a gente compra na farmácia, né, para colocar em ferida.
E aí a gente fazia desenhos na batata e pingava o iodo e carimbava a folha. Então fazia vários carimbos de batata. O que é aquilo? O iodo reage com a farinha da batata e fica uma coloração azul muito intensa. Sim. Na cervejaria... Eu não fiz isso, estou falando para você que eu faltei de um monte de aula, pelo jeito. Você só não lembra porque não usa. Você só não lembra porque não usa. Mas a dona Marinha deve ter feito. Eu estava achando que eu faltei muito Faltou da muito? escola. Não, não faltou, não. Eu acho que isso até justifica a minha inteligência. Mas então, como é que faz na cervejaria? Se a gente pegar o iodo que é comprado ali na farmácia, claro, diluir, colocar uma concentração correta, a gente pega esse iodo da farmácia e joga no início do processo de maceração no malte, ele vai ficar azulado, muito forte, mostrando que ali tem muita farinha. E no final do processo de mosturação, esse é um dos testes principais da cervejaria, pegar uma colherinha daquele aquele monte de palha e caldo e pingar o iodo. Se ele ficar amarelinho, significa que a farinha se transformou em açúcares. E aí assim, está pronta a maceração, vamos filtrar. A maneira de você monitorar. É uma maneira de monitorar. Então isso é muito barato, inclusive em casa. Existem várias maneiras. O teste existem 2 testes principais em cervejaria. Um é ele. Esse. E um outro eu vou falar mais para frente, mas eu posso citar agora. É o teste da vela. Quando você vai limpar um tanque de fermentação com soda cáustica, você tem que tirar primeiro todo o gás carbônico, porque senão acontece uma reação química muito perigosa. Então, para a gente ver se tem gás carbônico, a gente pega um toquinho de vela e levanta dentro do tanque de fermentação. Se a vela apagar, que tem ainda tem gás carbônico e não tem oxigênio. Então a gente lava mais o tanque, joga mais água até sair. E a hora que a vela não permanecer acesa, não tem mais gás carbônico e o oxigênio está ali. Então, um toquinho de vela, um vidrinho de iodo não custa R$3, tudo isso salva vidas na grande cervejaria. Um toquinho de vela, um vidrinho de iodo e um monte de conhecimento. Né? Essa faz uma certa diferença. Muito bem. Então, nós temos o mosto pronto e agora, neste momento, já com fermento adicionado e encaminhado para o tanque de fermentação. Isso. Aí começa o processo de fermentação, Exato. Que é o processo que está já explicado no nosso episódio anterior, que eu não lembro agora qual é o 2 episódios anteriores. Os episódios 1 e 2 explicam esse processo de fermentação. Então, o João, no episódio anterior, disse e se justificou aqui porque começou da fermentação, que não é o começo, na verdade. Agora, hoje, ele nos explicou o começo até chegarmos lá no episódio 1 e 2. Do Vamos Fazer Cerveja. Episódio 1 e 2 do Vamos Fazer Cerveja. Agora você vai lá e assiste o episódio 1 e 2 e depois você volta para o nosso canal para assistir o episódio 5, que é o próximo episódio que vai ser colocado no ar assim que você terminar de assistir esse aqui. E eu sei que você vai receber aí uma informação. É para reforçar, ele está falando aqui, é para reforçar. É o episódio 5 do Vamos Fazer Cerveja. Então você vai receber aí uma notificação, porque você vai assinalar o sininho e assim que a gente colocar o próximo episódio, você já vai ser avisado. Muito bom. Então o Vamos Fazer Cerveja não termina aqui, mas este episódio termina aqui. Porque, graças a Deus, ficou pronta a comida do fermento e deixa essa moçada jantar sossegada. Já está jantando e transformando o mosto em cerveja. Em cerveja. Enquanto ele janta e transforma o mosto em cerveja, a gente vai se despedir de você agradecendo e pedindo que você faça a sua inscrição no nosso canal e assinale o sininho. E também você visite o nosso site. Vamos agradecer o João mais uma vez e convidá-lo para o episódio 5 do Vamos Fazer Cerveja, para continuar, para a gente saber o que acontece depois da fermentação. Tá Muito certo? Obrigado, estaremos sempre juntos. Consegui fazer aqui um encerramento confuso? De gala, não? Foi muito bem. Como sempre faz. Obrigado, meus queridos. Nós vamos voltar no próximo episódio do cervejapod.com para seguir aqui com o processo de fabricação da cerveja. Obrigado, João. Obrigado, Gera. Grande abraço a vocês. Até mais.